Já vou entrando também no assunto, porque é um assunto bem atual e, assim, urgente, né? A gente precisa conversar sobre isso, assim, para ontem, né? Já vou entrando, conforme o pessoal vai entrando aí também. Vou dar um resuminho aqui, né? Mas acho que essas primeiras informações, todo mundo que caiu aqui com certeza já deve saber, porque é sobre despertar espiritual. De alguma forma, se veio pelas tags, né, pelas hashtags e tal, caiu aqui já tendo mais ou menos uma ideia do que está rolando no mundo, né? Assim, não é de hoje essa questão de guerra espiritual. Eu estou vendo várias pessoas falando sobre o assunto, religiões diferentes falando sobre o assunto, várias religiões, várias pessoas. Então, o fator guerra espiritual não é de hoje, né? Não é nenhuma uma novidade ali. Só que aí hoje a gente vai entrar mais a fundo onde começa, né? Da onde que vem essas questões, como que a gente pode fazer para se defender, o que a gente deve observar, sabe? A gente vai trazer todo o armamento ali para se tá numa guerra, se a gente tem que lutar, então a gente está trazendo aqui o armamento que precisa ser feito para poder participar ali dessa guerra. Boa noite para quem estiver entrando, tá bom? Então vamos lá. Assim, sobre essa questão, né, da guerra espiritual, sobre a questão do início, né, porque a gente tem que entender o início para poder saber por que existe essa guerra, né? Então, sobre o início, começou lá com a raça adâmica, né? Não, na verdade começou antes ainda, começou com os arcontes, lá no início da criação, né, dos mundos, dos universos, e dali, né, se fala, né, a raiz de todo mal seria os arcontes. Já nem sei se eles são a raiz mesmo, porque antes deles veio algo que criou eles, né? Então, ali talvez seria a raiz de tudo. Mas enfim, né? Vamos lá. Então, bem resumido, tá? Vou passar um resuminho aqui para vocês. Quando foi feita a criação dos universos, tinha o Criador ele queria continuar, né, se fragmentando ali em outros seres, e dessas divisões foi surgindo Saratem, que ela era uma filha do... Como é que eu vou dividir isso? Mais detalhes tem nos vídeos lá do canal, tá, gente? Eu tô indo bem por cima aqui, eu tô tentando resumir para poder facilitar. Mas tem um vídeo lá que fala sobre os arcontes, sobre o início da criação e tudo mais. Então, a Saratem, ela... Vou equiparar aqui com o nosso Deus, do criador do nosso universo, para facilitar. Na mesma época que Mika criou, né, o primeiro ser humano... Micael, né, criou o universo, criou ali, começou a ser criado, ele era o primeiro fractal direto do Deus Criador, né? Micael criou Mika, né? E de Mika, que é o Deus do nosso universo, veio a origem dos próximos fragmentos dele, e dentro desses seres tinha o primeiro ser humano adâmico, que era Jesus. Aí, meio que equiparando, né? Isso aí, do outro lado, existia... Fugiu agora o nome do pai dela, mas ele era a mesma coisa em força do que seria Micael, e ele criou Saratem, tá? E Saratem, ela se sentiu muito injuriada quando ela descobriu que Mika tinha criado um ser humano, né, um ser adâmico, com a centelha divina do Deus Criador, sabe? Com aquilo de mais puro, de mais o amor incondicional, enfim, ela ficou indignada de saber disso, ela não aceitava isso. Então foi ali que começou, né, todo o mal, enfim. E na revolta dela, ela começou a se unir com outros seres também, outros seres que existiam na época, para poder criar ali um complô, onde desse complô eles pegaram o DNA dos primeiros seres adâmicos que vieram da genética de Sananda, que no futuro seria o nosso Jesus, né? E esses seres
foi trabalhada a genética deles lá tal, até chegar nos arcontes. Então a origem dos arcontes vem daí, tá? Então, se a gente for tentar comparar, sem ter como comparar, né? Luz e sombra, trevas e luz, era de um lado estava sendo feita a criação de Jesus e a genética, né, de Sananda no caso, e toda a geração ali de raças adâmicas que vinha assim dele, e do outro lado estava sendo criado os arcontes com base dessa genética roubada, né, também dos primeiros seres adâmicos que foram criados, tá? E aí esses arcontes, eles se alimentam, a fonte, eles são seres etéricos, mas a fonte deles de alimento principal são energias densas, são coisas muito densas. E a gente é uma fonte de alimento muito grande para eles, tá? Então, toda vez que a gente vibra nos sentimentos dos chakras baixos, né? Chakra, o básico, que é raiva, medo, enfim, ou no chakra sexual, né? Que tem mais essa questão sexual, enfim, ou no plexo solar, na questão do egoísmo, da inveja, de alguns outros sentimentos, assim, toda vez que a gente vibra nesses sentimentos, a gente está servindo de alimento para eles, na verdade, tá? De alguma forma a gente está alimentando esses seres. E eles não querem soltar o osso, eles não querem deixar a gente. Vamos lá. Então, desde o início já foi feita a tentativa da nossa destruição, né? Foi feito esses testes, essas modificações genéticas para poder criar os arcontes. Desde o início eles queriam manipular e segurar a gente ali, queria que a gente fosse escravos deles, energéticos. Então, começou, né, desde o início o mal começou lá naquela coisa de não gostar do que o outro tinha feito, porque ele sabia que o outro tinha feito algo bom e enfim, a de cá não tinha feito algo bom, assim, um sobressai o outro e ela achou ruim, mais ou menos assim, né? Tá, vamos lá. Durante muito tempo, o nosso planeta ele foi evoluindo. Não vou também entrar no início aqui do planeta, porque tem muita informação, também tem vídeo lá no canal já explicando, tá? Do início da raça adâmica. Mas resumindo, bem resumido mesmo, houve a Guerra de Órion, que também foi instigada pelos arcontes, tá? E, lembrando, os reptilianos, eles não têm essa centelha divina, tá, gente? Eles não são criações de Mika, eles são criações de Saraten e outros seres também, né? Porque foi dividido ali e tal. Então, só para poder se ter consciência disso. Os primeiros reptilianos, eles não tinham essa centelha divina, tá? Porque Saraten não entregou isso para eles. Porque para ela, eles eram escravos, somente escravos, tá? Ok, aí tá, rolou a Guerra de Órion. Nessa guerra, muita coisa aconteceu, muita morte e tudo mais. E para vencer a guerra, foi-se criados clones. Esses clones, para poder conseguir uma maior facilidade de comunicação e de que eles fizessem ali o que precisava ser feito, eles foram criados com centelhas divinas, assim, centelhas de outras almas superiores. Então, eles eram almas também, né? E aí, durante um tempo, depois de encerrada a Guerra de Órion, não sabia o que se fazer com esses seres. Eles mantiveram. Eu falei que eu ia resumir, tô falando já um monte de coisa, né? Era para resumir, mas é difícil resumir essas coisas. Então não tem jeito, eu vou ter que entrar um pouquinho a mais aqui. E boa noite para todo mundo que tá entrando, tá, gente? Qualquer coisa, podem ficar à vontade para comentar. Ok. Aí não se sabia onde enfiar esse monte de clones que tinha sido criado, né? Aí eles criaram um sistema de castas, onde colocavam eles num local lá e eles só iam reencarnando, reencarnava e tal, mas eles não mudavam nada na vida deles, eles não tinham chance de evolução, sabe? Eles não melhoravam ali, eles não tinham... Porque assim, desde o início, quando o Criador fez o primeiro ser que veio dele, né, o mesmo fractal vindo dele, o plano era que esses fractais fossem se desenvolvendo e um dia voltassem ao Criador, né, fosse subindo, elevando ali de dimensões, para um dia voltar de novo ao Criador. Esse era o plano.
E só que esses seres que eram clones, eles não tinham essa oportunidade de evoluir para voltar para o Criador, porque eles estavam presos numa roda ali. E nem era a roda de Sansara, era um pouco pior, era o sistema de castas, onde eles só nascia, vivia, morria, nascia, vivia, morria, sempre do mesmo jeito. Ok, aí, num momento ali na história, no meio dos tempos, o novo Melquisedeque, o novo ser que estava no cargo de Lúcifer, que era o governador que tomava conta das evoluções ali, de como seriam os processos de evolução e tudo mais, exigiu que esses fractais, que vieram como clones, tivessem a oportunidade de evoluir também, assim como o Criador. E eles exigiram que cada um que fosse responsável por esses seres desse um jeito, se virasse nos 30 para poder eles conseguirem evoluir também. Aí nessa época, quem estava tomando conta aqui tinha os seres de Sírios, entre outros seres, pleiadianos e tudo mais. Eles resolveram ali criar o primeiro projeto adâmico, onde se escolheu um planeta, que era o nosso planeta Terra, ainda primitivo, bem no início de tudo. Foi feito todos os preparativos ali e começou a se trazer esses seres para cá, né? Esses seres começaram a evoluir, nascer, enfim, aqui junto da gente, nesse planeta, né? Aí foi rolando muita coisa, tal. Aí os arcontes começaram a vir novamente envenenar a cabeça. Eles chegaram lá no Melquisedeque da época. E claro que rolou muita coisa, gente. Eu não vou entrar em detalhes de tudo, porque é muita coisa mesmo. Mas bem resumido, tá? Aí eles começaram a pegar na cabeça do Melquisedeque, que existia na época, que é o responsável pela reencarnação, de escolher quais são os espíritos que vão reencarnar, né, em cada planeta aqui, no caso no nosso, para que ele começasse a trazer para cá almas densas, porque nessa época já tinha feito um projeto que tinha dado certo, que era o primeiro ser humano adâmico com 12 hélices de DNA ativas, que eram comparados a elfos, né, que eles chamavam eles de elfos, e esses seres, eles eram perfeitos, assim, porque eles tinham um poder muito grande de telepatia, eles tinham uma mediunidade, então eles conseguiam se movimentar entre as dimensões, né? Eles conseguiam conversar, enfim, eles tinham vários poderes ali, eles conversavam com a natureza, eles tinham até fala que foi dali que veio a origem do xamã, né? Do xamanismo, enfim, eles eram seres que eles sabiam viver nesse planeta sem nenhum problema com os seres que já existiam aqui, e eles conseguiam se desenvolver super bem, super rápido. Era um projeto que tinha dado certo. E rapidamente eles já estavam evoluindo, e do passo que eles iam, logo eles iam chegar na 7ª dimensão, 8ª e tudo mais, né? E eles estavam ainda aqui encarnados no planeta 3D. E aí, na época, né, o Melquisedeque, que estava no governo, juntou-se com mais umas panelinhas aí do mal, e com as influências de Arconte começou a trazer almas densas para cá. Essas almas eram almas que vinham tanto lá de outros planetas que já tinham sido destruídos pela guerra, tá? Como Maldek, acho que é Maldek, não Medek, Maldek, acho que é Maldek, planetas como Capella, enfim, outros planetas aí vieram para cá. Ok, né? Isso tudo que foi falado até agora é só o resumo. É só o início mesmo do que seria o nosso planeta, né? Então, depois que foi se destruindo, né, esse primeiro ser humano perfeito, as novas gerações que estavam surgindo, elas já vinham contaminadas por serem reencarnação desses seres mais negativados, aí o nosso planeta foi indo de água abaixo, né? E acabou que esse projeto não deu certo. Claro que é bem resumido isso aqui, não vou entrar em detalhes, tá? Só mesmo para a gente ter uma ideia. Só que assim, houve outra oportunidade de fazer de novo, né? Um novo projeto adâmico. Aí, só que nessa época, quem estava responsável pelos projetos eram os Anunnakis,
Eles estavam aqui no planeta, então para eles era mais interessante, né, deixar na mão dos Anunnakis mesmo essa demanda aí. E eles trabalharam na parte genética e criaram um novo ser humano, só que era para não ter assim só as 2 hélices de DNA ativas, que eram as hélices básicas de sobrevivência. Mas na época Enki, que era o filho de Anu, né, o responsável ali na parte genética, ele era uma reencarnação de um dos discípulos de Metatron. E como ele ainda, bem no início ali da consciência de quem ele era, ele já tinha esse amor dentro de si, né? E ele criou um ser humano, sim, né? Com só 2 hélices de DNA ativa, mas ele não cancelou as outras 10. E esse somos nós, né? Os Homo sapiens. Então, desde o início, a gente sempre teve 12 hélices de DNA, porém só 2 ativas. Tá? A partir do momento que a gente estiver passando agora pela transição planetária, e essa transição é para que a gente vá para 5D. Muito obrigada pelas curtidas, tá, gente? Boa noite, muito obrigada. Então, o planeta está passando, né, nessa modificação, deixando de ser 3D para 5D. Essa hélice, essas outras hélices de DNA que não estavam ativas estão sendo reativadas. A gente está sentindo na tora, que ainda encarnado, os efeitos disso. Então, vem efeito físico, vem efeito emocional, vem efeitos mentais, né? Pegam o nosso mental. Tá rolando muita coisa com a gente. E o espiritual também, claro, né? Então, a gente já está passando por essas transformações aí. E novamente, né, os arcontes não querem que a gente seja transformado, porque a partir do momento que a gente deixar, que a gente passar para 5D, porque o planeta ele vai, de qualquer jeito ele vai para 5D, né? Eles já não vão ter acesso fácil aqui, né? Eles podem acessar as pessoas que ainda estão vibrando na 3D, que vai ir para outros planetas coerentes com a energia deles. Mas quem ficar aqui nesse planeta em 5D, eles não vão conseguir de forma tão fácil assim já energia desses seres aqui, porque é para mudar tudo, né? Por isso que a gente está passando por tantos processos, para mudar nossa vibração, para mudar nossa forma de ver, de viver a vida e tudo mais, tá? E eles estão tentando impedir. Isso tudo foi só o resumo. Agora sim que a gente vai para a parte da live. Deixa eu ver se eu não esqueci nada. Então, assim, para poder a gente continuar servindo para eles de alimentos, para que a gente não continue aqui no planeta regenerado em 5D, eles estão provocando, mexendo, eles atacam, né, de forma telepática, e eles têm vários seres, né, também trabalhando para eles, né? Então, vários seres negativados, influências negativas, enfim, trabalham para eles, para poder eles conseguirem manter a gente nas energias densas, nas energias negativas, né? E outro detalhe, já esquecendo. Quando a gente fala em guerra espiritual, essa guerra, nos outros planos, nos planos superiores, já foi finalizada. O bem já venceu, tá? Porque sempre aqui é reflexo de lá. As coisas acontecem lá primeiro, depois vem para cá, tá? De outros planos. Aí a gente lembra de uma das leis, né? Das 7 leis universais. Assim como é em cima, é embaixo. É verdade. Então, aquilo que está se resolvendo, que já se resolveu lá em cima, agora a gente vai sentir aqui no plano físico. A guerra já finalizou. Lá em cima, o bem já venceu. Só que agora vai vir aqui para baixo. E aí cada um vai viver meio que uma guerra particular. Vai viver guerras também, né? Não estou falando que vai acontecer guerra no plano físico e tal. Algumas até tá acontecendo, mas não algo estrondoso, nuclear, coisas assim. Mas as nossas coisas internas vão ser mexidas, sabe? Vão ser cutucadas, né? Então a gente vai se cutucando ali, vai ter algumas coisas sendo cutucadas para a gente ver e mudar, mas ao mesmo tempo vai ter uma espiritualidade negativa tentando atrapalhar para você não ver e não mudar, para você continuar da mesma forma.
e ao mesmo tempo vai ter gente sendo influenciada aqui para tentar atrapalhar, né? Você também, pessoas mesmo encarnadas, vai ter aquelas questões que já vêm de outras vidas, com obsessores também recebendo mais auxílio para poder atrapalhar mais a gente. Então tudo isso, por isso que a gente fala que a gente está numa guerra espiritual, e aí a gente que tem que tomar as nossas medidas para poder se proteger. De cara a gente já sabe que onde eles mais atacam são nos chakras baixos, isso assim é quase que regra. Então num primeiro momento é lá que eles vão pegar, nos 3 primeiros chakras existentes, o básico, o sexual e o plexo solar. Eles sempre vão atacar nesses 3. Então tudo que tem a ver com isso, eles vão instigar na gente de alguma forma. Vão instigar vícios, que está relacionado com esses 3 chakras. Eles vão instigar uma sexualidade exagerada, não saudável. Eles vão instigar violência, maldade. Tudo isso vai ser instigado nas pessoas. E a gente precisa se defender para poder não entrar nessa onda, se afastar daquilo que faz que a gente fique no meio disso, né? Então, uma das formas que a gente pode evitar, por exemplo, na questão do plexo solar, onde pega muito, na questão do ego, né? Tem uma visão muito egóica. Então, às vezes, a gente se apega muito a questões muito ligadas aqui à matéria. Só que aí a gente esquece de dar atenção para o espiritual. Então, ali já é um momento, já é uma brecha que eles encontram para poder pegar a gente, sabe? Vamos ver o que mais. Então, eles vão instigar muito essas coisas e vão tentar afastar o lado espiritual da gente. E como que eles vão fazer isso? Mexendo no nosso mental. Esses seres, eles têm muita facilidade de alcançar o nosso mental, de fazer bagunça na nossa mente. A gente tem que ter muito cuidado, né? Então, eu acho que o Allan Kardec falava, né? Eu acho que 90% a 80% dos pensamentos que a gente tem são influências, né? E são pensamentos nossos. E aí a gente tem que prestar atenção nisso, que realmente é real, né? Muito dos pensamentos que brotam ali na nossa cabeça durante o dia, tal, principalmente pensamentos negativos, de desânimo, de desistir, para desistir das coisas, dos seus planos, tudo isso tem a ver com alguma influência de alguma forma tentando atrapalhar, né? A gente tem que bloquear isso. Eu vou falar aqui também como bloquear agora. E assim, gente, antes de entrar na fase como fazer para bloquear, o mundo espiritual da luz, eles ajudam, ajuda assim o tempo todo, eles estão com a gente o tempo todo. Só que, diferente da espiritualidade da não-luz, eles não são invasivos, eles não podem entrar onde a gente não libera para que eles entrem, sabe? Eles ficam esperando a gente pedir auxílio, eles não podem interferir no nosso livre-arbítrio, é mais ou menos assim. Então, se a gente não pedir esse auxílio, se a gente não se conectar com eles, eles não vão conseguir nos auxiliar, sabe? Eles não vão conseguir fazer muita coisa, entrar ali para poder tomar frente em alguma situação. Por isso que eles pedem essa conversa, eles pedem essa conexão com o mundo espiritual. E assim, a gente precisa buscar as práticas espirituais. E dentro dessas práticas é uma rotina mesmo espiritual, sabe? Porque não é brincadeira. Às vezes a gente fala aqui, as pessoas podem achar que é exagero. Não é isso tudo também. Não tá essa guerra assim. É porque vocês não estão vendo lá do outro lado. Vocês não têm ideia de tanto que, assim, agora não, né? Lá as guerras do outro lado deram uma melhorada, parou, né? Agora vem aqui pro plano físico, mas tinha muita coisa feia e pesada, sabe? Quem faz projeção astral, quem estava no meio desses momentos aí, que participou dessas guerras enquanto dormia, né? Quando ia lá pro outro lado, sabe como que o negócio estava bem pesado, né? E assim,
tá feio sim a coisa, sabe? Eles estão sim fazendo de tudo, eles não querem de jeito nenhum que a gente sobe ali, né, ascensiona para 5D. Eles querem que a gente continue sendo alimento deles. Eles não querem deixar, não vão largar o osso. Nós, assim, não sei se eu falo isso agora, se eu deixo para daqui a pouco. Falar logo, senão depois eu esqueço. Nós, gente, somos preciosos demais. Nossas almas, elas têm um preço assim que vocês não têm ideia. E esses seres querem nós por causa disso, porque muitos deles não têm o diferencial que nós temos. Nós somos um fractal do Criador, nós somos a centelha divina dele encarnada. Então, imagina o poder que existe em nós. Nós somos um pedacinho do Deus Criador aqui. Imagina como que isso é valioso na mão deles. Como que eles poderiam utilizar essa força, esse poder. A gente não tem nem ideia do tamanho do poder que existe em nós. Essa é a verdade. E eles querem utilizar, eles querem usar isso não só como alimento, tanto que foi da derivação, né, de modificações genéticas que foram feitas, que foram criados os arcontes, né? E se eles são seres assim, né, que fazem tanta coisa, eles vieram, dentro de nós existe essa força muito grande. Então é um amor enorme, um amor incondicional, a força muito grande também que existe em nós, e esse poder, essa força interna que vem direto do Criador. Então eles querem ter acesso a essas informações também, eles querem ter isso com eles também, né? Então a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. Vamos lá, ver se eu esqueci alguma coisa. Então, assim, né, lá no canal do YouTube, né, tem as playlists onde eu falo de processos de cura ou de rotinas espirituais que dá para fazer, né? Tem como firmar com os pretos velhos. Lá tem vídeo explicando como é que faz a firmeza. Tem como firmar com os nossos guardiões. Tem lá também vídeo explicando como é que firma com os guardiões. Todo dia, separa nem que sejam 5 minutinhos ali para fazer uma oração, né? Faz o Salmo 91 todo dia, ou o Salmo 23. Passa a trazer essa rotina espiritual para a vida, para casa, enfim, que vocês vão ver as coisas se transformarem. Vai parar a briga, vai parar a bagunça, os problemas, até problemas financeiros que existiam, vai mudar, né? Conforme você vai mudando, evoluindo, também vai mudar mais ainda. Mas tudo melhora a partir do momento que a gente volta a se conectar com o nosso lado espiritual e com o nosso eu superior também, muito importante. Veio aqui para poder falar do eu superior. Então a gente precisa ter essas rotinas na nossa vida para poder mudar, sabe, assim, para poder a gente não ser alvo na mão deles, né? Um costume que eu passei a ter, que é muito bom, que fez muita diferença, pega, nem que seja uma oração, e faz ela durante 21 dias. Não precisa ser a oração só de Arcanjo Miguel, não, que a maioria das pessoas faz, né? 21 dias de Arcanjo Miguel. Não, termina Arcanjo Miguel, se quiser fazer, né? Faz os 21 dias de Arcanjo Miguel e já emenda outra, já pega uma outra. Às vezes o próprio universo manda a oração para vocês. Muitas vezes foi assim para mim, né? Foi assim que veio para mim algum salmo, ou veio oração de São Jorge, sabe? Vai vindo. Veio orações de pessoas, de santos, né? Eu acho que é santos, não sei, que eu nem conhecia que existia. Às vezes vai vir de alguma entidade também, pode vir oração para você de Xangô, né? De Yansan, vai vir. Aí você não bloqueia, sabe? Você, do nada, brotou uma oração para você, faz. Pode ser o universo te trazendo dica, porque o universo ele conversa assim com a gente, o mundo espiritual eles conversam assim com a gente, sabe? É assim que eles vão trazendo o que a gente precisa fazer para nossas vidas.
faz ali aqueles 21 dias, né? Todo dia, para ali no seu altar, faz aquele tempinho de oração, já vai fazer diferença, você já vai criando um vínculo com o mundo espiritual e vai afastando essas coisas negativas da casa, enfim. Outro detalhe, gente, sempre, se caso você não quer fazer oração decorada, não tem problema. Para ali um pouquinho e conversa com a espiritualidade que você acredita, com Deus, com o Criador, enfim, com quem você acredita, com os anjos, conversa. Só que assim, quando você for conversar, conversa de forma telepática, tá? Por quê? Porque paredes têm ouvidos. Essa frase, ela acho que nos últimos 6 meses, ela repete quase todo dia na minha cabeça. Deixa eu explicar o que é isso. Paredes têm ouvidos, que vocês vão entender. Nós temos a nossa conexão com a nossa mônada, tá? Nossa mônada são as outras almas, né? Os outros espíritos que são da mesma família, né? Que a gente, mesma família de alma. Esses seres que fazem parte da nossa mesma família de alma, eles conseguem se conectar com a gente de forma telepática. A gente consegue conversar com eles de forma telepática e eles podem até ouvir também o que a gente fala de forma telepática, tá? Mas quando estão de alinho, se algum desses seres estiver aí perdido na vida e tiver numa vibração muito densa e muito diferente, nem ele vai conseguir te acessar. Mas se ele estiver ok, tem como existir essa conexão, né? Se tiver numa densidade elevada, tem como existir essa conexão. Então, todos aqueles seres que são da mesma família de alma que a gente, da mesma mônada, tem como existe uma telepatia, tem como ter uma conversa ali. Agora, seres de outras mônadas, ou seres que, né, veio para poder atormentar, mas não tem nada a ver com a gente, assim, diretamente, não sendo da mesma família, esses não conseguem acessar o que passa na nossa mente. Eles não conseguem manipular a gente acessando o que a gente está pensando. Eles influenciam, eles tentam, eles ficam mandando ideias. E aí, o que pegar ali, o que você pescar é peixe, né? Assim, é peixe na rede. Mas falar assim, ele entrou na minha cabeça, viu o que eu estava pensando e está usando o que eu estava pensando contra mim, isso eles não conseguem. Por isso que a espiritualidade fala, eu olhando ali a vela que ela está vibrando, por isso que a espiritualidade fala para toda vez que você for conversar com Deus, com Jesus, sabe, a espiritualidade que você for conversar, conversa de forma telepática, não fala, tá? Porque se tiver alguma espiritualidade negativa em volta, eles vão ouvir isso e eles vão dar um jeito, porque os bichinhos é muito espertos, eles vão dar um jeito de utilizar isso de alguma forma contra você em algum momento, tá? Eles dão um jeito, gente, isso é fato. Boa noite para quem está chegando, muito bem-vindos. A gente já está andando aqui com as informações, mas ainda tem muita coisa. Vamos dando continuidade. Qualquer dúvida, podem perguntar. Então, assim, faz dessa forma. Vai fazer oração, faz em silêncio, conversa em silêncio, que eles estão, né? A sua família de alma vai ouvir. Aí não dá margem para outros seres que possam estar em volta ouvir aquilo e utilizar aquilo de alguma forma. Eu vou usar um exemplo para facilitar. Vai que você tá juntando dinheiro para comprar uma casa, tá? E assim, até então você estava mantendo tudo em off, ninguém sabia desse dinheiro, você não estava conversando com ninguém. Detalhe, também evitar de ficar falando mesmo com a família, tá? Os planos. Não porque a família é um erro conversar com eles, ou não porque a família pode me trazer problemas se eu falar. Não, a culpa não é da família, gente. O problema é que paredes têm ouvidos, sabe? Você pode estar achando que você está conversando ali com alguém da sua família e só aquela pessoa da sua família está ouvindo, ou seu amigo e tal, e tem alguma espiritualidade negativa em torno ouvindo também, e ela vai utilizar essas informações depois contra você, entende? Então vamos lá, vamos voltar no exemplo. Eu tô juntando dinheiro para comprar uma casa. Tá lá na minha cabeça, não falei para ninguém, nem para a família. Aí na oração, no momento da oração, eu tô lá conversando com Deus e peço: Deus, manda a casa perfeita para mim, dentro do dinheiro que o Senhor já sabe que eu tenho guardado. Isso falando em voz alta, gente. O Senhor já sabe que eu tenho tantos mil aqui guardado, tal. Manda a casa perfeitinha que vai ser do jeito que eu quero, tal.
se tem alguma coisa negativa ali perto, que quer lascar com você, que não gosta de você, quer atormentar de alguma forma, ele já vai catar essa informação. Então quer dizer que você quer comprar uma casa. Então quer dizer que você está com dinheiro sobrando. Vamos ver se você vai ficar com dinheiro sobrando assim. Aí o que ele pode fazer? Pode fazer de tudo. Mas um exemplo do que ele pode fazer. Ele pode ir lá numa outra pessoa que... Olá, Ana, boa noite. Pode ficar à vontade, viu, Ana? Pode ficar à vontade. Qualquer dúvida. Aí o que ele pode fazer? Ele pode ir lá numa pessoa contrabandista, sei lá, uma pessoa ruim, influenciar para essa pessoa entrar em contato com você, mostrando alguma casa, alguma coisa assim, essa pessoa te dá um golpe, você perde todo o seu dinheiro e vai embora a oportunidade de você ter sua casa. Nossa, a Bela chega, vibrou ali com tudo para confirmar. É um jeito dele de confirmar, né, que essas informações batem, que é isso mesmo que acontece. Então, por isso, todos os nossos planos, tudo aquilo que a gente deseja fazer, não conversa, sabe? Não fala. Todos os nossos medos, eles utilizam muito os nossos medos. Então, tipo, nossa, eu tenho muito medo de acontecer alguma coisa, sei lá, com alguém da minha família. Sabe, eu tenho muito medo de acontecer tal coisa com alguém da minha família. E você fala, eles conseguem ouvir que você falou aquilo. Eles podem utilizar aquilo, sabe? Em algum momento eles vão, sei lá, eles vão até cocriar na sua própria cabeça. Eles podem começar a colocar aquela coisa assim, não, a fulano tá doente, fulano tá com isso, fulano vai acontecer isso, tal. Aí você fica pensando, aí você já vai cocriando o cenário, porque coloca emoção junto com, né, sentimento junto com emoção. E já imagina ali a coisa acontecendo, você pode cocriar aquele cenário, entende? Então aí você fica ali cocriando, daqui a pouco a pessoa realmente adoece, acontece alguma coisa com a pessoa, né? Então a gente não pode, assim, outra frase que nos últimos meses eles estão falando muito, a gente não pode dar arma para o inimigo, a gente não pode entregar os pontos para eles, assim, não pode... É muito precioso a nossa vida, sabe? A gente não pode entregar de mão bandeja, assim, sabe, para eles. A gente está, assim, numa guerra espiritual e qualquer coisa que a gente fizer nesse momento, impensada, no impulso, pode e vai ser utilizado contra a gente. Lembrou a frase lá dos filmes americanos, né? Mas é a realidade, eles vão usar, eles não pedem, eles não medem esforço para poder utilizar. Eu já vi isso várias vezes, comprovado assim na minha vida, e demorou um pouquinho para mim cair a ficha. Até ontem mesmo eu estava comentando com uma pessoa em relação a isso. Quando começou, né, as coisas acontecerem na minha vida, obrigado, Gabi, né? Obrigada pelo elogio. Então, quando começou as coisas acontecerem na minha vida, a espiritualidade sempre falava para mim a mesma frase: você está falando demais, você está dando arma para o inimigo, para de falar tanto. E eu ficava assim sem entender, porque na minha cabeça, quem eu imaginava que era meu inimigo estava quilômetros longe de mim. E eu nem divulgava onde eu morava para poder essa pessoa me alcançar, né? Aí eu ficava assim, gente, como que eu tô dando arma pro inimigo se ele nem sabe onde eu tô? Eu tô super longe, então por que a espiritualidade está falando isso? Eu ficava sem entender. Aí com o tempo, de acordo com as coisas que foram acontecendo na minha vida, aí eu caí a ficha. Poxa, o inimigo realmente estava aqui o tempo todo à volta. Aí as pessoas podem falar assim, mas você faz tantos processos, né, de proteção da casa e tudo mais, e mesmo assim entra. Gente, é assim, a gente faz os nossos processos de proteção para conseguir que a espiritualidade da luz esteja junto conosco, nos auxiliando contra esses seres. Mas esses seres, eles são muito astutos. Então, em algum momento, eles podem sim encontrar alguma brecha e entrar, né? Então, por isso que a gente tem que ficar o tempo todo vigiando, vigiar e orar, e não dar bobeira, assim, não parar os nossos processos de... Ai, eu bati na câmera aqui, deu uma mexida. Os nossos processos de proteção, né? A nossa rotina espiritual, para poder dar uma maneirada. Mesmo que aconteça alguma coisa, não venha acontecer algo ruim, né? E por isso que a gente não pode também se sentir culpado, tá? Às vezes a gente pode até pensar assim, mas eu faço tanta coisa e mesmo assim acontece alguma coisa na minha vida, tal. Eu faço tanta coisa para me defender e mesmo assim acontece alguma coisa. Gente, você tá fazendo certo, tá? Você está indo pelo caminho certo.
continua vigiando, não para. Porque mesmo que você fazendo... é um dia a dia, sabe? Olha aí, quantas pessoas... Vamos usar um exemplo prático, né? Aqui da 3D. Quantas pessoas que tomam todos os cuidados possíveis ali e tal, com a vida, na questão de segurança e tal, e em algum momento ela ainda pode ser roubada, né? Vai depender de outros fatores para ela vir a ser roubada. Às vezes até no próprio pensamento dela, que fica pensando muito, fica com muito medo de ser roubada e acaba criando aquela idade, mesmo tendo tanta segurança em volta dela, né? Então, muitas coisas são assim, sabe? A gente tem que fazer a nossa parte, né? Correr atrás para nos defender, para não deixar, né, que as coisas aconteçam, mas a gente não pode se martirizar também se aconteceu alguma coisa, porque esse jeito de agir também faz mal, também faz a gente vibrar baixo e acaba atraindo mais e mais daquelas questões ali na nossa vida. Deixa eu ver se eu estou esquecendo. E assim, a gente ter essa consciência de que a gente... Porque às vezes a gente pensa assim, pronto, eu fiz tudo que eu tinha que fazer, agora acabou, estou protegida, nada vai entrar na minha casa, né? Ninguém consegue adentrar meu campo, nada vai conseguir mexer comigo. Isso... Oi, Renan, tudo bom? Boa noite. Fica à vontade, qualquer dúvida, tá? E tipo assim, isso é 100% de certeza, eu sou intocável, ninguém vai me tocar. Gente, isso acaba, querendo ou não, é uma forma da gente vibrar muito no ego, sabe? Quando a gente se acha intocável demais, quando a gente se acha superior demais, seres negativos podem utilizar isso também contra a gente, sabe? O plexo solar, o danado do chakra lá do plexo solar. Então a gente não pode, a gente precisa ter a questão do entendimento que nós não somos tão intocáveis assim. Se a gente der bobeira, a gente pode sim ser alcançado, sabe? Se a gente ficar vibrando muito no ego, a gente pode sim ser... eles podem sim manipular a gente de alguma forma. Então é bom a gente também ter consciência disso, porque muitas vezes eu vejo, né? Eu tenho gente que acaba tendo um ar de reage assim, no ar de soberania, né? Tipo, ninguém encosta em mim, né? Porque eu faço isso, faço aquilo, tal, eu sou intocável. Assim, gente, ó, pode ser a religião que for, tá? Desde as religiões lá dentro do evangélico, tal, cristianismo, né, cristão, tal, até as religiões lá pro lado do candomblé, do Inca, ou das runas, gente, esqueci, dos nórdicos, tudo mais. Pode ser a religião que for. Se a gente se acha superior, sabe? Se a gente não conseguir ter essa humildade de entender que a gente não... que a gente pode ser tocado a qualquer momento se a gente der bobeira e vibrar muito no plexo solar, muito nesse ego, pode acontecer em qualquer religião, em qualquer crença, em qualquer forma de vida, tá? Vamos lá. Então, assim, outra coisa, não tentem não ter atitudes que acabam levando vocês para vibrações negativas, né? Vibrações mais baixas. Então, excesso de briga, ficar em ambientes muito bagunçados, né, desorganizados, também acaba atraindo alguns miasmas, algumas coisas ali, muitas palavras negativas, isso também acaba atraindo, assim, eu também não sou santa não, eu sei que passo a passo a gente acaba xingando uma palavrinha ou outra, escapole, né, pode surgir, mas às vezes tem gente que fala muito, né, e se a gente, dependendo das palavras, então aí que chama mesmo, é que nem conjurar alguma coisa. Então, a gente tentar evitar de falar muitas palavras pesadas, né, para poder não atrair também algo negativo. Tentar se distanciar dos vícios, né, que vícios também é um negócio que mantém a gente muito nos chakras baixos, né, e até há pouco tempo a gente teve esse problema aí grave com bebida, né, acho que é a metanol, né, que estava misturado com a bebida e tal, e acabou que muitas pessoas até perderam a vida. Então,
querendo ou não, isso foi uma forma ali de mostrar o peso que existe, né, na bebida, e que não é muito bom, que seria bom que as pessoas diminuíssem o consumo, né, dessas bebidas. Se não conseguir parar de vez, pelo menos diminuir, porque existe espíritos que morrem viciados e eles ficam atrás de pessoas que bebem. Mesmo que a pessoa não beba sempre, né? Esse espírito viciado vai ficar perto daquela pessoa porque viu ela em algum momento bebendo e vai ficar instigando na cabeça dela para beber mais. Daqui a pouco a pessoa está viciada para valer e está bebendo, né? Tá enfiando a cara na bebida toda hora. Né? Então pode acontecer situações assim. Vamos ver o que mais. Músicas negativas, com um pesar, assim, né, com um sentimento muito negativo, que coloca para baixo, ou que fala de coisas negativas, muito pesadas, também podem atrair, né, vibrações baixas, e com essas vibrações mais baixas atrai esses seres. E músicas que são muito apelativas também, muito pro lado sexual, também pode vir a atrair coisas assim. E outro detalhe que eles pediram para poder falar na questão dos portais que são abertos com acúmulo, assim, portais são abertos, deixa eu parar aqui para poder falar essa parte. Portais são abertos em qualquer ambiente onde existe várias pessoas vibrando pela mesma causa, tá? Então, se tiver muitas pessoas juntas vibrando na alegria genuína, sem nada negativo, vai existir um portal de coisas positivas aberto ali naquele local, naquele momento, tá? Para poder se fazer ritual, são várias pessoas juntas no mesmo pensamento, dentro daquele desejo, daquele ritual ali. Aí vai ser aberto um portal naquele ritual, para aquele ritual, tá? E shows mais pesados ou coisas mais pesadas, onde tem muita coisa densa, vai abrir um portal onde vai vir mais seres, né? Vai se abrir ali um caminho para mais seres dentro daquela energia pesada, negativa, virem para ficar perto, entendeu? Então, ter cuidado com as questões dos portais. E assim, esses momentos dos portais são os melhores momentos que eles conseguem para acumular energia para eles, tá? Quando eu falo para eles aqui, quem não estava no início da live, estou falando dos arcontes. O melhor momento para eles, para poder conseguir muita energia, agora é a lâmpada da penteada dele piscando. O melhor momento para eles conseguirem muita energia é quando tem muitas pessoas juntas, numa vibração que facilita para eles o contato, e ali eles conseguem sugar de uma vez a energia dessas pessoas. Essas pessoas, elas voltam para casa exauridas. Toda a energia vital delas foram sugadas ali naquela noite. E muitas vezes eu acho que elas nem têm noção, porque às vezes tá, né, meio doidona, tá bêbado, enfim, né, tá num outro mundo. Mas ali foi sugado muita energia. E essa energia vai servir de quê? De alimento para eles, para os arcontes, para fazer o que eles querem fazer ali. Nós, na mão deles, somos que nem... Esse exemplo vai ficar bonitinho ainda, né? Nós somos que nem néctar na mão das abelhinhas, para poder fazer o mel, né? Só que esse mel é um mel muito negativo, que vai servir para eles lá, de alimento só para eles, para fortalecer eles. Então, toda vez que existe um show ou uma comemoração, uma união de muita gente vibrando em energia muito negativa, muito densa, podem ter certeza que foi aberto já ali um portal e um facilitador para seres, né, ou os próprios arcontes, ou seres que trabalham com os arcontes, vir ali alimentar, fazer o limpa no meio daquelas pessoas. Aí as pessoas estão lá curtindo, dançando e tal, não tem nem ideia do que estão fazendo com a energia deles, como que eles estão sendo sugados ali naquele momento. Vamos lá. E mais uma vez, eles pediram para reintegrar essa frase. Nós somos joias preciosas para o nosso Criador, nosso Deus Criador. E assim como joias, muitos querem nos alcançar, muitos querem a gente, né? Isso aqui que eu tô falando para vocês, gente, não tem nada a ver com religião, tá?
Não se apeguem, assim, claro que cada religião vai falar sobre isso de uma forma diferente, mas isso aqui é para todo mundo, até para quem nem tem religião. Se é que eu não sei se eles vão acreditar, mas eu acredito que sim, em algum momento acredita, porque é um negócio que se sente, e cada vez mais, conforme a mediunidade de todo mundo foi abrindo, que eu não falei isso no início da live, mas esse é o plano, né? Conforme as nossas 12 hélices de DNA foram reativadas, nossa mediunidade vai abrir cada vez mais, e a gente vai voltar a ter acesso às informações, e até mesmo quem não acredita em nada, se essa mediunidade abrir, e agora que a vela vibra mesmo, não vai ter para onde correr. A pessoa vai ser obrigada a ver coisas que ela nunca imaginou ver, ouvir coisas que ela nunca imaginou ouvir. Ela vai sentir coisas que ela nunca imaginou sentir. Em algum momento aí ela vai parar e vai falar: gente, existe algo além disso aqui. E eu pensava que não existia, né? Mas existe, né? Até eu gosto muito de uma frase, lembrei aqui, eu acho que seria interessante a gente falar. Tem um filme, Universo no Olhar, o nome desse filme, que eles falam, né, da briga que existe entre um... Não é uma briga, assim, mas ele não aceita, né, que exista um mundo espiritual. Ele é um cientista, tal, e ele é ateu. E aí ele começa a namorar com uma menina que ela é totalmente espiritualidade, né, ela acredita no mundo espiritual. Aí ela questiona ele, né, poxa... porque lá ele está fazendo um experimento com minhocas, que ele quer que as minhocas voltem a enxergar. Aí ela pega e questiona ele: lá dentro da terra, lá embaixo, tudo que as minhoquinhas conhecem é aquilo lá, né? Só tem aquela terra, aquele local ali, elas não sabem que tem algo além dali, que seria que nem ele, né? Ele só acredita naquela terra ali que ele conhece, se ele fosse uma minhoca, né? E se existisse algo além? E se essa minhoquinha fosse para a superfície e descobrisse que tem algo mais, né? Então, é mais ou menos isso. Às vezes, tem pessoas que falam que não acreditam em nada, que não acreditam que existe um campo espiritual, ou que existe algo além desse planeta. Mas aí vai começar a acontecer coisas que elas, em algum momento, elas vão ser que nem as minhoquinhas indo para a superfície, sabe? E elas vão ser obrigadas a ver que tem algo na marra ali, né? Tanto que tem muita verdade já vindo à tona, né? Há pouco, mais e mais aí tá se falando sobre vida fora desse planeta. E para muita gente isso não é novidade, tal, mas tem gente aí que continua batendo o pé que não existe, né? Que o 3 e Atlas era só um cometa. Tem gente que ainda tá batendo o pé nessa teoria. Sendo que internamente nós sabemos que não é bem assim, né? Lá no fundo a gente sabe que não é bem assim. Tem gente que briga muito pela questão da Terra, imaginando que Terra, como é que é, Terra planista, né? Acho que a Terra ainda é plana até hoje, mesmo tendo tantas comprovações que não é. Então, sabe, um momento ou outro, essas pessoas vão ser colocadas de frente com a verdade e elas não vão conseguir mais fugir, sabe? Elas vão ser que nem um filme, né? Que eu nem lembro qual filme que o cara obriga a velhinha lá a olhar, não sei se é uma velhinha ou é uma mulher, não lembro muito bem, a olhar, sabe? Olha, o universo ele vai fazer assim com a gente. Em um momento ou outro, por mais que a pessoa não acredite em nada, né? Em um momento ou outro ela vai ver coisas, vai acontecer coisas na frente dela e ela não vai precisar acreditar, ela não vai conseguir fugir disso muito tempo, né? Então, para poder a gente entender o tamanho da nossa importância, nós somos fractais do Deus Criador. Nós somos pedacinhos desse amor incondicional dele encarnado na Terra. Olha o poder que existe em nós, né? Olha a diferença. A gente não tem nem ideia do tamanho da força, do poder que existe em nós. Às vezes a gente se acha pequenininho, né? Às vezes a gente não entende, a gente passa por alguma situação e pensa: nossa, eu vou ter força para passar por isso, eu consigo passar por isso, eu sou tão pequeno no meio disso tudo, como é que eu vou passar? Aí é naquele momento que você descobre que existe uma força ali dentro que você nem sabe de onde que vem, e aí você passa por tudo que nem um furacão. Vem ali de dentro a força, mas vem de onde essa força? Dessa centelha divina que existe em você, desse amor incondicional que veio do Criador,
né? E a gente, nessa nova fase do planeta, cada vez mais a gente vai acessar isso, sabe? As pessoas estão despertando. Olha só as coisas que estão acontecendo, né? Elas já não estão aceitando mais caladas tantas coisas, as pessoas estão brigando pelo aquilo que elas acreditam. Tá vindo muita coisa. Olha só nos últimos dias, quantas novidades dentro da área da ciência, da cura, que tá vindo à tona. São as verdades vindo à tona, que foi falado que em algum momento a gente ia acessar, que ia vir. Né? E é só o comecinho, tem muito mais ainda para acontecer. Aí as pessoas vão falar assim, mas onde que está o lado bom se eu estou vendo só coisa ruim na TV? Gente, as coisas, elas sempre existiram. A diferença é que agora as verdades estão vindo à tona, tá? E elas estão vindo à tona mesmo para poder a gente mudar e não aceitar mais aquilo na nossa vida. Para a gente mudar a nossa forma de pensar e de agir. Faz parte da revolução, né? Lá atrás não teve a Revolução Francesa e foi com base nessa revolução que tanta coisa aconteceu? Já não teve outras revoluções atrás? Sempre está acontecendo alguma coisa. Então, da agora para frente vai acontecer muito mais. Porque, além de acontecer porque a gente mesmo está brigando, o mundo espiritual está brigando junto com a gente, né? O universo está brigando junto com a gente. Quando eu falo do universo, estou falando do Deus Criador também, né? Que ele vem muitas vezes como partes do universo, né, para nos auxiliar. Então, é isso que está rolando na nossa volta, né? As coisas não são mais como antes, não vão ser mais como antes. Eu acho que as coisas deixaram de ser como antes lá em 2012, para falar a verdade, que foi quando virou, né, o nosso ano, quando acabou o mundo. E acabou sim, tá? Tem gente que fala que não, que o mundo não acabou. Acabou. Finalizou uma fase do planeta naquela época e começou outra. Então, desde 2012 para cá, o mundo já não é mais o mesmo. A gente já nós já estamos nos preparando para um novo planeta, uma nova fase desse planeta, tá bom? Gente, se tiver alguém com alguma pergunta, pode fazer. E boa noite para todo mundo. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Então, só para poder confirmar, assim, só para confirmar, não, para servir, né, também de informação, muitas dessas coisas que a gente está acessando agora, a gente já sabia de alguma forma. O mundo espiritual já estava preparando a gente para essas informações. Filmes, né, Matrix, não é à toa. Teve vários outros filmes ali, além de Matrix, qualquer outro filme que até eu tenho um pedacinho dele lá, eu falo sobre ele lá no canal. Lucy também não é à toa, sabe? Todos esses filmes, eles mostram pra gente o que realmente está acontecendo. Avatar, o Avatar, ele mostra o que acontece quais são os outros reinos, as outras terras que existem, tá? Então, tudo tem ali alguma coisa, tudo tem resposta, sabe? Ok. Então, acredito que é isso. Acredito que eu não esqueci nada, não. Se alguém tiver alguma pergunta, eu já sabia de tudo antes dessas informações, Lucas? Que bom. Foi vacinada sobre o quê? Em qual tipo de vacina que você está dizendo? Gente, se alguém tiver alguma dúvida, tá? Só para lembrar, essa live ela vai ficar salva depois lá no canal. Mais para frente um pouquinho, porque eu estou um pouquinho atrasada com os vídeos. As últimas semanas foi bem complicado, né? Teve muita coisa que aconteceu e eu não consegui adiantar muito os vídeos lá, né? Eu tava passando por alguns processos aqui com a espiritualidade. Aí acabou que travou um pouquinho a questão dos vídeos. Do vírus? Tá. Sim, fui uma vez. O próprio vírus, né? Esse vírus aí que a gente não pode falar o nome, que é um problema falar o nome dele, foi parte já ele, por exemplo, foi a primeira... fugiu o nome agora. Foi o primeiro... gente, qual que é o nome do negócio?
Ai, fugiu, não tô conseguindo lembrar agora. Mas foi o início, sim, de tudo isso. Aí foi o início já das modificações que a gente ia precisar passar. A guerra espiritual nos planos superiores, Renan, já foi encerrada, tá? Já foi encerrada, a luz já venceu. Agora, eu tinha falado um pouquinho mais cedo na live, é aquele negócio, assim como é em cima, é embaixo. Então, sempre as coisas acontecem lá nos outros planos e depois a gente sente aqui no nosso planeta, né? Depois vem aqui pro plano físico. Então, tudo é criado lá, curas são feitas lá, músicas são criadas lá, principalmente as músicas que mais mexem com a gente, vem de lá. Então, tudo é feito lá nos outros planos primeiro e depois vem para cá, vem para o nosso plano físico. Essa guerra ela já se finalizou lá do outro lado. Aí agora a gente começa a sentir aqui, porque eles vão vir mexer, ainda tentar tirar alguma pessoa tal do caminho dela para não ir para a próxima fase. Mas lá do outro lado a luz já venceu, né? Eles já não tem chance nenhuma deles conseguirem alguma coisa que esse planeta ainda já finalizou. Aí agora eles estão mexendo, eles estão usando o resto das forças deles para poder mexer com a nossa cabeça. Por isso que está tendo esse tanto de guerra mental, sabe? Esse tanto de provocação. Por isso que a espiritualidade está pedindo tanto para a gente ter cuidado e não dar armas, né, para eles, porque eles estão utilizando tudo que eles podem para, né, tentar tirar a gente do caminho ou desvirtuar a gente de alguma forma ainda, tá bom? Mas a guerra em si, a parte mais pesada disso tudo finalizou. Até tinha sido falado um pouco mais cedo na live, as pessoas que durante a noite vão para guerras, que vão para os outros planos em projeção astral, elas podem relatar, né, que acabaram ali vivenciando situações na vida delas, enquanto elas estavam dormindo, elas estavam participando da guerra espiritual. Aí depois, né, quando acordava, eu conseguia lembrar às vezes de alguma coisa ali, porque foi uma guerra ferrenha. E assim, a guerra lá do outro lado é muito louco, porque tem locais que vai existir guerras entre seres com armamento munição e naves e tudo mais, sabe? Que é uma coisa bem assim tecnológica, que parece estar bem lá na frente, algo que muitas vezes a gente não tem nem ideia do que é. E ao mesmo tempo vai ter outras regiões que vai ter guerra, que o pessoal tá lá no meio da batalha, com arcos, com flechas. Quem já participou em projeção astral nessas guerras vai entender o que eu tô falando, assim. Vai ser vários cenários diferentes de guerra. É engraçado notar. Peraí, gente, deixa eu só mudar a telinha aqui, porque toda vez que ele dá uma hora, ele trava aqui. Rapidinho, tá? Oi. Acho que deu certo. Pronto. Então é muito engraçado isso, porque ao mesmo tempo que lá do outro lado tem gente que está participando da guerra dentro de naves, dentro de artilharias altamente tecnológicas, também está rolando a guerra entre seres, isso é a prova das dimensões que existe, né? Entre seres que estão ali utilizando espadas, arcos, flechas e tudo mais ao mesmo tempo. Eu tenho sonhos frequentes com guerra e fins de mundo, de todo jeito. Então, Lucas, pode ser acessos a coisas que você já viveu, tá? Ou você acessa de alguma forma alguma linha de tempo, tá? Porque pode acontecer, né? Às vezes a gente pode ter acesso a alguma linha de tempo também. E, assim, quem estava tendo esses sonhos, que nem esse que você está me falando, de guerras, até mais ou menos uns 7 meses atrás, pode ser que ainda estava participando das guerras que estavam ocorrendo, tá? Porque até alguns meses atrás ainda estava ocorrendo guerras lá do outro lado. Agora, se você está tendo esses sonhos agora, aí pode ser algum acesso a vidas, né, passadas, tal, ou alguma linha de tempo que você acessou, tá? Interessante, não sabia que tinha essas diferenças. Tem. Pior que tem. E é muito louco, assim, quando você participa de alguma situação assim.
Tem relatos de pessoas também na internet que participaram, tá? Que em algum momento acabaram, né, lá na linha de frente também guerreando. Então é dessa forma. Então a mesma hora que você pode estar numa nave, ali auxiliando dentro de uma nave, né, com artilharia e tal, já em outro momento você pode estar num outro tipo de guerra, sabe? A impressão que dá é que as guerras nos outros mundos, nos planos espirituais, a vela vibrando, elas acontecem em linhas de tempo diferentes. Então pode ser que ao mesmo tempo estava ocorrendo uma guerra num local que já está altamente tecnológico, pode estar também em um outro local que ainda está um pouquinho mais ultrapassado, mas ainda interfere no nosso planeta, ainda tem a ver com as guerras espirituais que tem interferência aqui no nosso planeta. Essa é a impressão que dá. Que bom, Lucas. Pode ser. Se foi lá atrás, pode ser que você participou também em algum momento dessas guerras espirituais que estavam ocorrendo, tá? Porque muita gente, muitas almas em projeção astral estavam lá e à noite, né? Participar dessas guerras dos outros planos. Parece surreal demais, né? Falar essas coisas, gente. Mas faz parte da nossa realidade, assim. Para mim, no início eu confesso que eu me assustava muito, sabe? Quando vinha essas informações, quando acontecia essas coisas, eu ficava assim, gente, parece que eu tô isso aqui não é real, como que eu tô no meio disso, sabe? Como assim, de repente abre mediunidade? Como assim, de repente eu vejo coisa, eu falo com, sabe? Eu ficava assim, como? Como assim eu tô numa projeção astral lá no meio de uns seres assim? Como? Então, é bem louco. Foi num desses sonhos que eu consegui ter acesso à Guerra de Órion, né? Me foi mostrado imagens do que seria essa guerra, né? Aí eu tenho um amigo que ele estuda há um tempo esse mundo, né? Ele estuda, não é que ele estuda espiritualidade, ele estuda o que rola nos outros planos, nos outros planetas, sabe? Fora daqui do nosso planeta. Então ele teve acesso a muita coisa. Aí eu peguei e questionei ele, olha, o sonho era assim, tinha seres assim, tinha seres não sei o que, tal. O que é isso? Ele, olha, pelo jeito que você está me descrevendo, era a Guerra de Órion. E eu nunca nem tinha ouvido falar de Órion, gente. Para mim, o único Órion que existia era aquela bolacha. Vocês têm uma ideia de tanto que eu estava perdida. Isso já tem vários anos. Acho que foi 2023 ou 2022, não sei, que rolou isso aí. Eu não tinha nem ideia do que era Órion. E aí foi aí que eu fui pesquisar, né? Que aí veio o que é Guerra de Órion. Aí eu pesquisei, eu cheguei a pesquisar assim no Google ali alguma informação. Aí, né, falava, né, pouca coisa, muito pouco. E aí, depois que eu pesquisei isso, aí deixei quieto, nem procurei mais nada. Aí a espiritualidade começou a mandar as informações do que era a Guerra de Órion. E aí sim, que eles foram mandando mais e mais informações, e é essas coisas que eu passo aqui para vocês, de como começou tudo, tá? Faz sentido, ainda mais se pensarmos que o tempo não é linear. Pois é, exatamente isso. Inclusive, outro dia eu vi alguma coisa na parte científica mesmo, sobre uma estrela, não sei se era uma estrela, era um planeta explodindo. Aí eles falavam, né, que como é que era? Eu acho que o nosso planeta só ia ver aquilo, só teria visto aquilo, não sei, há alguns anos atrás. Aí, tipo, como assim, né? Um negócio que tá acontecendo agora, que só teria visto nos anos atrás. Então, o tempo realmente ele não é linear e é uma parada muito louca também, né? Nos outros planos é mostrado pra gente muita coisa quando a gente vai em projeções assim astral. Isso, por conta da velocidade da luz, realmente. Foi exatamente essa explicação. Então, olha só, gente, aqui eu venho com essas informações para vocês totalmente canalizada, sabe? Assim, eu não sei, eu não mando disso aqui, eu não entendo dessas coisas, sabe? Mas muitas vezes eles mandam as informações e falam, tipo, fala lá, é isso. Aí eu fico assim, gente, será que isso é mesmo desse jeito? Eu não tô falando loucura, não, mas eles estão falando para me falar. Aí depois, lá na frente, eu descubro que realmente é daquele jeito, sabe? Então, é isso,
né? Realmente, aqui vem as informações que eles trazem, que eles pedem para trazer, mas às vezes a gente é muito, a gente não tem nem ideia do contexto todo, sabe? De tudo que está acontecendo, de tudo que já aconteceu. Tem várias vezes, sem brincadeira, eu tive vontade de chorar, porque a espiritualidade, que às vezes a gente reclama de alguma coisa, ou a gente fica com um pensamento bobo, né? Pensamento tão pequeno, tão medíocre, né? Em coisas aqui do nosso plano. Aí a espiritualidade mostra o que está rolando do outro lado, a guerra, né? Quanta coisa acontecendo. Aí você para e pensa assim, putz, eles estão guerreando pela gente, sabe? Eles estão fazendo isso tudo pela gente. Então, por que eu tô perdendo tempo com um pensamento tão medíocre se tem uma guerra espiritual lá fora por nossas almas, sabe? Pela gente. Então, tem muita coisa, tem muita movimentação de seres muito grandes em prol de nós, né? Eu até esqueci de falar. Quem está na linha de frente nessa questão da guerra espiritual é Arcanjo Miguel, tá, gente? Então, por isso que se pede muito, se fala muito, toda vez que a gente estiver passando por uma batalha espiritual, a gente pode pedir auxílio dele. Porque ele está na linha de frente ali no meio da guerra, ele está na linha de frente no meio da organização, da gerência, digamos, né, dessa guerra espiritual. Então, se a gente solicita esse auxílio dele, ele vai mandar, né, os seus soldados, as espiritualidades que estão com ele ali para auxiliar. Até outro dia eu até conversei isso com a minha sobrinha, que ela estava com uma situação que ela estava com medo, ela me pediu ajuda, ela não sabia o que fazer, minha sobrinha tem o quê? 10 anos por aí. Aí ela, titia, o que eu faço? Aí eu falei, conversa com o Arcanjo Miguel, porque é ele que vai te ajudar nessa hora, porque é ele que está nessa guerra, porque eu sabia que aquilo que estava acontecendo com ela, na casa dela, era uma guerra espiritual também, era coisas que estavam atormentando ali. Aí ela, pequenininha ali, ela falou de peito aberto ali, de coração, ela não sabe fazer oração direito ainda, né? E a Arcanjo Miguel foi lá e ajudou, sabe? E depois ela mandou mensagem falando, titia, deu certo, foi só conversar, deu certo, parou o problema. Então a força que existe em Arcanjo Miguel é uma coisa linda, assim, de se ver, e ele tá com a gente o tempo todo. A gente não deve, tem vezes que... Eu sei que teve momentos que eu também já pensei assim, falava, nossa, mas eu sou tão insignificante, como que um arcanjo vai olhar para mim, sabe? Como que ele vai dar atenção para mim no meio de tanta gente, no meio de tantas almas? Gente, Arcanjo Miguel, ele vai ir por todo mundo que pedir auxílio dele, tá? Ou ele vai pessoalmente, ou ele vai pedir para os seus anjos, para os soldados que trabalham com ele ir para auxiliar, mas sozinho a gente não fica, tá? Então, se vocês querem saber quem está na linha de frente na guerra espiritual, que estava lá quando estava rolando lá no outro plano e agora está aqui também no nosso plano, porque a guerra agora é aqui, né? É Arcanjo Miguel, tá? Sananda, ele faz parte do governo do nosso planeta, tá? De toda a transição planetária. Então, ele é o governador disso aqui. Mas o soldado dele que vai na parte da guerra é Arcanjo Miguel. Tá bom, gente? Tem mais alguma dúvida? Se ninguém tiver dúvida, a gente vai encerrar, porque já tá tarde também, né? Mas eu acho que deu para poder passar todas as informações. Mais uma vez lembrando, né? A live vai ficar salva. E é isso. Agradeço muito todo mundo que esteve até o final, quem passou durante a live, quem curtiu, quem participou. E muito obrigado pela presença de vocês. E se protejam, tá, gente? Não dá bobeira, não vamos baixar a guarda, não vamos ser alimento de arconte, desses arcontes, por favor. Nós somos muito preciosos para poder servir para eles, sabe? Assim, a gente não pode de jeito nenhum ficar na mão deles, tá? Vamos brigar, vamos participar dessa guerra aqui agora. Se vencer essa guerra pra gente lá em cima, agora é a nossa vez de brigar e bater e fazer o que puder aqui nesse plano. E eles estão auxiliando a gente.
Gratidão é minha, gente, ó. Ótima noite. Tchau, até a próxima live, ou o próximo vídeo. Qualquer coisa, assiste os vídeos lá no canal. Tchau, tchau.